Boa noite, meus amores e minhas amoras. Eu sou Mar Reis, orgulhoso dissidente do sistema cis heteronormativo, e esse é o Mar e Prosa, um canal de entrevistas que trata dos mais diversos e mais interessantes assuntos também. E hoje não seria diferente. Eu estava lá no meu banho agora há pouco pensando como é que eu ia fazer essa introdução, porque é esse momento que eu uso para fazer as introduções, de fato, para pensar nas introduções. Eu pensei assim, eu vou falar que é a primeira vez que esse canal trata de um assunto político. Mas seria uma falácia das grandes, assim. Eu acho que quando a gente fala de minorias, discute luta por direitos, quando a gente discute sociedade, a gente já está falando de política. Mas hoje sim, vai ser a primeira vez que a gente vai falar sobre uma visão política, né? E seria mentira minha dizer que eu não tô assim com algum receio de que a coisa possa ter algum retorno ruim, assim, por parte de, sei lá, né? A gente fica com um pouco de medo, ok. Mas também eu não deixaria de falar sobre isso de forma nenhuma, não deixaria de trazer esse assunto para cá de forma nenhuma, porque eu acho que quanto mais a gente entende a respeito de política, quanto mais a gente entende a respeito de tudo que está acontecendo à nossa volta, menor a chance de cair nesse tipo de coisa de novo. Menor a chance de a gente cair num regime fascista de fato. Mas vamos com calma, né? Já estou me adiantando aqui. Vou chamar aqui meu convidado, que é o Renato Mesquita, que já está nos aguardando. Espera só um instantinho que eu vou chamá-lo. Olha ele aí! Ai, que bonito! Tudo bom, Rê? Oi, oi, tudo bem? Ó, antes de tudo, quais são os seus pronomes? Bom, os meus pronomes são ele, dele mesmo. Ok. Muito bonito seu cachorrinho que está latindo aí, ele vai nos acompanhar, pelo jeito. Provavelmente. Então tá bom. Rê, fala quem é você e por que você está aqui hoje para ter essa discussão comigo. Bom, eu sou professor de história, né? Tenho a formação nessa área mesmo, tenho mestrado e tenho uma especialização em História do Brasil, bem rápida, e atualmente estou terminando uma outra especializaçãozinha em psicopedagogia. Sou professor, né? Atualmente trabalho numa escola de ensino médio de São Caetano, o Colégio Universitário USCS. E, enfim, talvez, não sei, talvez algum aluno meu esteja vendo, eu vou ver depois, sei lá. Olá, alunos. Olá, alunos, né? Então, e conheço esta pessoa que está me entrevistando hoje aqui, este ser maravilhoso, e nos conhecemos aí por meio dos algoritmos. Sei. Graças aos algoritmos. Estamos aí, Ok. vivendo e sendo felizes. Arrasou, arrasou. Rê, eu pedi perguntas no Instagram, né? Perguntei para as pessoas o que elas. Antes de tudo, eu fiz, na verdade, como fala, uma enquete perguntando o que as pessoas sabiam sobre o fascismo, quem que não sabia nada, quem sabia tudo, quem achava que fascismo era coisa de comunista e quem queria saber um pouquinho mais. Eu acho legal mostrar que, tipo, 49 pessoas pediram mais informações a respeito do fascismo. E eu acho isso muito legal mesmo. Então, foi mais uma coisa que me motivou mais ainda a trazer esse assunto, né? Sim. E aí eu pedi algumas perguntas e uma delas eu acho que é a pergunta que a gente pode usar para iniciar essa conversa. Falei, Uhum. pergunte o que você quiser sobre o fascismo. Uma amiga minha perguntou, que porra é essa? Então vamos lá, Renato, que porra é essa? Eita, tá bom. Então vamos lá. Bom, o fascismo, ele é uma forma de posição política, né? Ele é uma forma de exercício do poder político, no caso, né? Mas no caso, especialmente em políticas de Estado ou, enfim, políticas ligadas a partidos, né? Então, pensando no sentido histórico da coisa, o fascismo ele surge na década de 30, primeira metade aí mais ou menos do século 20, né? E ele ganha muita força quando a gente tem a crise do liberalismo, né? Depois da quebra da Bolsa de Valores de 29. Então a gente tem uma crise muito grande para o liberalismo, né? E logo em seguida a gente tem também o fascismo aparecendo aí como uma resposta
ao bloco comunista barra socialista que estava se formando pela Revolução Russa, né? Então, é uma chave muito comum da gente usar para dizer o que é o fascismo, é como se ele fosse uma espécie de caminho do meio entre o liberalismo e o socialismo, o comunismo que estava sendo praticado e se espalhando e formando a União Soviética, né, naquela época. Então, seria essa ideia, tipo, o comunismo todo mundo tem medo porque é toda aquela história do fantasma do comunismo, que os comunistas são comedores de criancinhas, né? E não sei o quê. E do outro lado você tem o liberalismo que estava aos trancos e barrancos aí, tentando a maior potência, uma das maiores potências do mundo na época, né? Que já era dos Estados Unidos, estava tentando se reerguer depois de uma enorme crise, né? Então, o fascismo aparece como essa forma, né, de governo em que se tem um Estado forte, né, em que se tem um governo extremamente voltado para uma liderança, né? Então, o fascismo é isso, ele é essa forma de governo, É uma forma de tá? governo que surgiu numa crise, então. Isso, que surge numa crise. Então, como respondendo a pergunta da sua amiga, que porra é essa, né? É isso, né? Essa forma de governo que surge em crise, que surge nesses momentos de, como é que eu posso dizer, em que a sociedade meio que procura respostas para além daquilo que ela, ah, respostas rápidas, principalmente quando a gente está em um momento de crise, a gente quer uma resposta rápida, né? O que é uma crise, né? As pessoas estão passando fome, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão passando por problemas que são de ordem urgente, né, para serem resolvidas. E o fascismo ele se apresenta como uma resposta muito rápida para isso, né? Porque é justamente a manutenção de um status quo, ou seja, a manutenção daquilo que já está ali, né, de uma sociedade que já é extremamente desigual, e o fascismo ele se coloca como sendo essa saída, né? Vamos reforçar, né? A ideia é como se fosse, vamos reforçar aquilo que já existe, né? Vamos reforçar os costumes, só que é no sentido de um costume que muitas vezes ele vai contra a grande parte da população também, né? Então é um conservadorismo, na verdade. Ele busca um conservadorismo para sair da crise, tipo, voltar atrás. Eu não entendi nesse aspecto. É isso? Tá. Assim, é, quando a gente pensa na ideia da cultura popular, e aí já vai fazer sentido essa viagem que eu vou fazer aqui, Vamos lá. tá? Então, assim, o fascismo, de certa forma, ele surge na região, na Europa, né? Então, ele surge primeiro ele consegue ocupar o poder inicialmente na Itália, e depois é que a gente vai ter o fascismo na Alemanha, depois se espalhando também para Portugal, para Espanha, né? Que também tiveram seus regimes ditatoriais fascistas, tá? Então, quando a gente pega o caso alemão, por exemplo, a gente tem uma noção de que a cultura popular, principalmente a ideia do século XIX, da cultura popular que se tinha, era que ah, as pessoas, né, as pessoas do campo, elas traziam toda aquela coisa meio perfeita, sabe? A coisa idílica, né? É como se o caipira fosse o cerne da sociedade brasileira, sabe? Tá. Fosse a base da sociedade brasileira fosse o caipira, aquela pessoa que vem ali que lida com a terra. Na Alemanha tinha essa cultura muito parecida, né? Aliás, a ideia de cultura popular era essa, né? Então vem dessa ideia de que tem uma origem, né? O povo tem uma origem mítica, né? Então, peraí que o cachorrinho aqui ele é fascista também, ele tá querendo tirar minha fala. Então, é, ele surge, a ideia era justamente voltar às origens, né? Porque a gente está passando, com a reforma, aí vem outra ideia histórica também, né? É, as grandes metrópoles, elas passam a surgir depois das revoluções industriais, né? Então, antes disso, grande parte das nações elas eram essencialmente agrárias e a grande parte da população vivia na zona urbana.
A gente pegar o exemplo do Brasil, essa virada em que as pessoas saem da zona rural e a maioria das pessoas vai viver na zona urbana é na década de 50, é muito recente, né? Então, mas só que na Europa é mais anterior, né? Porque a Revolução Industrial na Europa ela é mais anterior a isso, né? Então, quando essas pessoas vão para a cidade, quando essas pessoas vão para a cidade, né? A live está com 3 pessoas, né? A live está com 3 pessoas aqui com a gente, então. Bom, posso continuar? Bom, aí Engraçado que a gente vai ter que fazer assim, dar um grito aí com a bichinho, porque a gente tá na mesma. Chiu! Pronto, pode continuar, desculpa. Tá bom. Bom, então, como eu estava falando, então, com a Revolução Industrial, as pessoas começam a ir para as cidades, porque as indústrias elas vão se localizar nas cidades. E as indústrias elas chamam pessoas porque elas oferecem trabalho. Então, você vai ter uma diversidade muito grande se montando na cidade. Então, a megalópole, as metrópoles, elas se caracterizam por isso. Vê São Paulo, né, que é onde a gente está falando. São Paulo é essa cidade extremamente diversa, que você vê gente de todo lado, né, de várias partes do mundo circulando aqui, né, de certa forma, essa ideia da cidade, dessa diversidade, ela atrapalha um pouco a noção de unidade que essa ideia do nacionalismo do fascismo querem impor, de alguma maneira. Acho que eu me perdi um pouco. Você tá falando Eu até falei da cultura, né? Aliás, isso da cultura popular. isso. Então, com essa ideia do desenvolvimento, né, da falta desse controle, né, que as pessoas vão ali se juntar, então, independente do controle, tipo, o liberalismo ele não controlava as pessoas, né? E a ideia era justamente tentar barrar essa diversidade das pessoas, essa diversidade que as cidades faziam, que as cidades representavam. Inclusive, no livro do Hitler, o Mein Kampf, ele fala de como Viena era imunda por conta dessa diversidade de pessoas que existiam, né? Então, ele fala tipo, que ele sai, ele é do interior, né, bem da fronteira entre a Alemanha e a Áustria, e aí ele sai, vai para Viena porque ele queria estudar arte, só que ele foi um artista que foi muito frustrado e tal, porque as artes elas estavam mudando justamente por conta desse ambiente, né? As artes aí da primeira metade do século XX, a gente tem nomes incríveis, como o próprio Picasso, que é justamente a obra que deu cartaz dessa live, né? É, o Guernica. O Guernica, exatamente. E aí o Hitler ele fala que a cidade é isso, né? A cidade é essa imundície em que as pessoas se juntam, em que a raça ela não é respeitada, em que a nação ela vai se perdendo porque é onde se misturam as coisas, né? Então essa é a noção que se tinha, é uma noção que o próprio Hitler tinha, né? Mas como eu falei, o fascismo ele é anterior ao próprio Hitler em si, né? O fascismo ele surge, aí já respondendo uma pergunta aí do velho Reis, né? A primeira manifestação fascista, ela surge na Itália, né? Com o Mussolini. E aí como é que qual é o que é que baseia, né, essa política? Até porque o objetivo não é em si, o Hitler é mau, o Hitler é bom, o Mussolini é bom, o Mussolini é mau. Não, é justamente entender o que arquiteta isso, né? O que é que junta. Se eu me perder muito, você Vai me com para. fé. Tá bom. E aí, o que é que surge isso, né? A gente tem que entender primeiro de tudo. Itália e Alemanha são nações que estavam numa extrema crise, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. A Europa, grande parte da Europa estava passando fome depois da Primeira Guerra Mundial, né? Especialmente os países que foram colocados no grupo dos que perderam, né? A Alemanha foi responsabilizada pela Primeira Guerra
A Itália mudou de lado no meio do conflito, mas ainda assim tomou um bocado de porrada, né, da Entente, né, da Tríplice Entente. Então, quando a gente tem essa estrutura, você vê que tem toda uma ideia de uma crise, mas quando se tem uma crise, você tem que eleger os culpados pela crise, né? Então você tem que eleger. E aí, porque inclusive a base do fascismo é essa, você cria uma ideia de que existe um nós e um eles, né? E o fascismo é essa briga entre o nós e o eles, tá? Então, quem seriam o nós? Seriam justamente os defensores da nação, né? E o eles são quem? Os culpados pela crise, tá? Então, a gente tem essa configuração, né? Que são esses indivíduos aí, né? Que vão ser jogados como os culpados disso. Mas como é que isso se monta, né? Como é que isso se estrutura, né? Essa, como é que o fascismo ele vai se montando? Então, são vários suportes que vão dando corpo a essa forma de exercício do poder político, tá? Então, a gente tem, como eu falei, normalmente são formas que aparecem no contexto de crise, então as crises, elas são extremamente criativas, né? São elementos de extrema criatividade. Então, você tanto tem criatividade para as artes, né? Quanto você tem criatividade para a violência, né? Para a violência, para o autoritarismo. Então, as crises, elas são esses momentos em que parece que os extremos, eles aparecem. Porque, para mim, a arte no seu sentido mais próprio da palavra, ela é uma forma de expressão que normalmente não deve se ater à violência, né? E o fascismo, ele é o extremo da violência de Estado em si, né? Enfim, então eles surgem nessas crises. Mas como que eles vão se montar? Então, basicamente, a gente tem uma ideia de um passado mítico, né? A gente tem uma ideia de um passado mítico. Por exemplo, o Mussolini, lá na Itália, ele vai falar de quê? Ele vai falar do passado do Império Romano, né? Então, o Império Romano é reestruturar a história do Império Romano, é refazer esse império, reconstituir esse Império Romano, o período de glória do Império Romano, Ah, eu tô né? rindo porque é aquela história do ai, antigamente era tão melhor. Não, É como você fala, né? Tipo, não se não se fazem mais faz. saudosismos como antigamente. Exato. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem essa característica, né? Essa característica aí, eles vão criando esse passado mítico. E é muito próprio disso. E muitas vezes pode parecer simples, ou pode voltar para um passado longínquo, como o Mussolini queria voltar no passado do Império Romano, tipo, em 1930, no final da década de 20, o cara remetendo a uma história que tinha quase 1000 anos, mais de 1000 anos de distância, né? Tipo, o Império Romano acaba no ano 450 e pouco. Olha o historiador pecando aí na data, né? Então, são mais de 1000 anos de distância e o cara querendo remeter a isso, sabe? E muitas vezes um passado mítico pode não estar muito longe, como que a gente vê, por exemplo, hoje, né? O que é o passado mítico? É o país perfeito que existia antes do PT, né? É porque o Brasil não tinha problema antes do PT, a gente não tinha fome, a gente não tinha miséria, era um país perfeito, em que todo mundo tinha acesso à educação, todo mundo tinha seus bens de consumo muito bem, tinha acesso à educação, saúde, segurança, moradia, alimentação, tudo perfeito. Uhum. Mas graças ao PT houve uma quebra do país, né? E aí a gente se tem essa ideia de um passado mítico. Mas não à toa se chama de mito, porque ele é uma invenção, né? Ok, desculpa. Não à toa se chama de mito, porque ele é uma invenção, né? Então, quando essa ideia de um passado mítico, ela é forjada. Toda história é uma criação, né? Se a gente for falar de história por si só, ela é uma criação, porque o passado tal e qual ele nunca vai existir, tá? Você nunca vai refazer o passado tal e qual. Sempre vai ser um recorte, sempre vai ter suas limitações. Mas quando você cria uma história com a finalidade de inventar isso, de inventar um passado
para tentar desvirtuar, ou nem desvirtuar, mas para tentar burlar toda uma noção de nação, para forjar, e eu falo forjar não no sentido de falso, mas sabe a forja dos anõezinhos lá, dos vikings, ou a forja que se fazia as espadas e tal, então é a forja, né? Tipo, você forma, você vai dando o molde daquilo dali, e aquilo vai tomando forma, né, de acordo com o quanto você vai batendo no metal e vai colocando ele no fogo, tirando aquele esquenta e esfria, e aí você vai dando forma para aquilo. Então essa é a ideia de forjar, né? Essa história ela vai sendo forjada, ela vai sendo introjetada em diversos níveis, né? Então naquela época, se hoje a gente tem o WhatsApp como principal veículo de difusão de fake news, naquela época eram as próprias escolas. Né? Não que hoje a gente não tenha professores falando bobagem nas escolas, mas naquela época eram políticas pedagógicas, quando o fascismo se coloca no poder, eram políticas pedagógicas, né, voltadas para sustentar esse sistema. Né? Então, o sustento desse sistema ele precisava de muito suporte. Né? Então, todo o fascismo em si, ele não é só uma figura, sabe? Ele não é só um indivíduo, ele não é só ele não é só o Hitler, não foi só o Mussolini, o Franco, o Erdogan na Turquia, ele não é só o Salazar em Portugal, né? Não foi só o Salazar em Portugal, ele tem toda uma estrutura, que ela é muito bem montada, né? E aí essa ideia do mito é uma delas. O mito de criação, né? O Hitler, por exemplo, ele recorreu à história do Sacro Império Romano-Germânico, né? Que seria o império que se monta, que era com o fim do Império Romano e depois dos domínios dos povos bárbaros e tal, e eles tentam dar é como se fosse o Império Romano 2.0, né? E aí eles tentam se reunificar esses povos, né? Como é que eu digo? Reunificar esses povos para isso na antiguidade, reunificar esse povos para refazer o Império Romano. Então Hitler vem dessa ideia. Já o Mussolini vem dessa noção do Império Romano, né? Que inclusive vem o próprio nome fascismo vem de fatio, né? Que era o símbolo do partido fascista italiano, que demonstra exatamente como que era a figura do próprio Estado, né? E, inclusive, é uma coisa bem interessante, esse símbolo, ele tá em alto relevo nas escadarias do Museu do Ipiranga, né? Que é o símbolo do fátio, que ele porque quem tiver como procurar, sei lá, no Google, né? Ou se der para dar uma apresentação aí, o fátio, ele é assim, são vários, imagina que sei lá, vários gravetos, né? Como se fosse aqui, meu Deus, são vários gravetinhos, tão fino quanto, né, os gravetinhos aqui. E aí na ponta dele, você tem uma lâmina de um machado, né? Então, os gravetinhos, eles representam a população, né? O povo, que sustenta o machado, que é o Estado, tá? E esse Estado, ele vai cair com violência sobre as pessoas que forem contra o Estado ou contra a população. Só aí a gente pergunta, quem é o Estado e quem é essa população que vai sustentar esse Estado? Se ele pode ir contra a própria população, né? E aí vem a ideia de uma eleição de um povo ideal, né? Então você tem aí o nacionalismo, como é que eu digo? Ó, o Mar colocou ali um link no chat para vocês verem o que é essa imagem. Então, como é que eu digo? Vem essa noção de tipo de um povo eleito. É algo meio até religioso isso, né? O povo que vai ser salvo, o povo eleito, né? E aí você tem essa noção do nacionalismo, de uma nação ideal, de um povo ideal, né? E é engraçado que essas duas nações, tipo Portugal, não, Alemanha e Itália, que são as mais famosas no sentido do fascismo e do nazifascismo, elas são nações que se formaram no final do século XIX.
Então esse nacionalismo ele é extremamente recente e é meio, e é esse sentimento é forjado demais em vários sentidos, né? A ideia de nação é uma noção muito forjada das coisas, né? E tipo, você vai adorar o quê? Ah, eu vou adorar uma bandeira. Por quê? Porque você vai adorar um pedaço de pano. Quer que você não adora um outro pedaço de pano que não faz o menor sentido também, né? Eu vou adorar porque essa aqui é o meu país. Ah, você tem orgulho por conta como é que eu digo, de uma linha imaginária, né? Então você sente orgulho disso. Olha só que legal. Então, e como eu falei, muitas vezes essa história, como eu falei, do próprio símbolo, né? Que povo é esse que forma o cabo do fátio, né? Que é o cabo desse machado? Que povo é esse? Né? Então, essa nação, ela se constrói, o nacionalismo, ele é excludente. O nacionalismo, ele é excludente porque normalmente você pensa no povo de origem, né? Então, quando a gente pensa nessa ideia de um povo de origem, você exclui. E aí você elege algumas pessoas que vão representar essa nação. E aí volta lá naquilo que eu falei, né? Eu tô parecendo o Hélio fazendo os caminhos Sacanagem que retóricos. se o ele tá assistindo aí, você para de graça. Hélio, um grande abraço para você, cara. Adoro a forma de raciocínio que você tem. É aquele caminho retórico que vai lá longe e volta, né? É muito bom. Enfim, aí quando você tem como é que eu digo, essa noção do povo, então como que você vai eleger esse povo? E aí vem a noção da cultura popular, que eu falei lá no começo, né? Porque a ideia que a gente tem hoje de cultura popular ou de cultura, ela é um conceito que vem desde a antiguidade, né? Lá entre os romanos e os gregos, cultura estava relacionada a cultivo da terra, né? Já no final, e aí vai ao longo da história da humanidade, no final do século XIX, você tem a ideia de cultura ligada ao povo, cultura nacional ligada a um povo originário. E de onde vem esse povo originário? É aquele povo que está na cidade ali, sofrendo influência de diversos lados? Ou é esse povo que está lá no campo, quase um ermitão? Né? Obviamente que para essa galera vai ser a cultura originária vai ser esse que está lá, que é o ermitão. Né? Não é à toa que, inclusive, muita gente fala assim: ah, mas o índio é aquela pessoa que não veste roupa, não usa celular. O índio hoje não é mais a mesma coisa. Né? Enfim. Bom, aí. Então você tem essa estrutura. Então você tem a noção de uma nação. Essa nação ela se monta dentro dessa noção de construção mítica de uma nação. E se tem um povo também. Né? Então, no caso dos italianos, era justamente o povo italiano, né? O povo originário aí, esses herdeiros do Império Romano, tá? Isso tem a ver com Entre, pessoas que têm poder também? Porque assim, tudo bem, eu entendo que você foque na ideia de que precisa ter algum grau de pureza, né? Que é o que o nazismo pregava, assim, em sua maioria, né? Mais marcante. Mas como que se ganha força isso? Num, por exemplo, aqui a gente já chega na conversa sobre o país, sobre a gente, na situação atual que estamos. Mas como é que você fala de pureza num país que você tem uma mescla absurda de gente? Como é que as pessoas permitem que alguém chegue com esse discurso, entendeu? É isso que eu não consigo entender. porque aí ele se atualiza, né? A gente está falando de um fascismo que você tem uma outra característica. Primeiro de tudo, ele é localizado temporal e geograficamente num outro lugar. Tá. Nossa, foi meio redundante. Ele é localizado ele está localizado em outro ambiente, né? Tanto temporalmente quanto geograficamente. Então, você tem uma... A gente tem que entender também, por exemplo, que na década de 30, a gente está falando do discurso racial. O discurso racial, ele dominava os ambientes científicos, Uhum, né? A ciência era a favor da eugenia. uhum. Só que a ciência é feita por homens brancos. Então, qual é a raça mais evoluída? Obviamente, homens brancos, europeus, né? Então, a ideia de civilização aí, né, que a gente tem é um conceito que deveria ser repassado pelos europeus, né? Então, era um interesse civilizador, né?
E para que essa civilização fosse bem feita, deveria ser feita também uma ideia de eugenia, né? Tipo, de melhoramento genético, né? E isso sendo feito por seres humanos só parou porque teve o Holocausto, né? Que a eugenia foi levada a um ponto extremo. Porque antes disso estava no auge, todo mundo falando de eugenia, melhoramento genético, não sei o quê, para trazer melhores seres humanos, isso e aquilo. E recentemente, inclusive, isso está vindo à tona de novo com as ideias de inseminação in vitro, não sei o quê, enfim, mas um papo paralelo que a gente deixa de lado um pouquinho. Enfim, então, a gente tem essa ideia. O fascismo ou mesmo o nazismo, por mais que a gente veja como atrocidades contra os direitos humanos, eles não são absurdos dentro da história. Eles têm um sentido, né? Eles condizem com o ambiente em que eles são gestados ali, né? Então, como eu falei, a gente já falou o contexto de crise da Alemanha e da Itália, né? A gente falou dessa ideia de uma origem mítica, né? A gente falou que a gente tem essa ideia de uma origem mítica e, ao mesmo tempo, você tem a mitologia de um povo, né? Então, você vai dando essa formação desses indivíduos. Ao mesmo tempo, você vai dando você vai criando um sentimento de orgulho nesse indivíduo, né? Como eu falei, tipo, eu acho uma bobagem esse negócio de nacionalismo, patriotismo. Ah, cara, sério, não. Não. O patriotismo é você veste a blusa da CBF, né? Patriotismo eu sou orgulho, eu tenho orgulho do meu país, né? Ah, você tem, como eu falei um pouco antes, você tem orgulho de uma linha imaginária. Ah, se você tem orgulho de si mesmo, das pessoas com quem você convive, da pessoa que você é, do seu caráter, beleza, mas a nação não te faz essa pessoa, né? Ela pode ter uma influência por conta da educação e tal, mas a nação em si, o nacionalismo em si, para mim, ele é um dos sentimentos forjados mais sem sentido, né? Mas isso aí é a minha posição. Eu acho Bom, que ele precisa ser criado quando a gente pensa num planeta em que vive em guerra em muitos aspectos. Se você não tiver um motivo, que seja esse motivo forjado para sair do seu país e fazer outras coisas em outros países, e enfim, não faz sentido, as pessoas não vão. Então é uma coisa que ela é criada também para isso, né? Para que você proteja, para que você se sinta parte de algo maior e esse algo maior você defenda com a sua vida, né? E é, é isso, como diz o e, nosso hino nacional. tipo, grande parte dos hinos, eles são bem sangrentos, É, né? O sim, sim. próprio hino francês, que o pessoal fala muito, nossa, que hino bonito, Tão né? Isso bonito, né? vamos banhar o chão com sangue dos estrangeiros, né? Sim. Então, é bonito isso. E, inclusive, entra no tema, na ideia do fascismo do século XXI por conta dessa retomada, né? Mas, enfim. Então, e aí, como você falou do hino, quando você cria uma nação, você precisa de símbolos para essa nação, né? E já que a gente está falando de nações em crise, o que é que você vai ter que falar? Você vai ter que buscar um período áureo, né? Um período que remeta aos bons tempos. Ah, naquela época que era bom. Ah, naquela época que a gente não tinha nenhum problema e tal. Então, você tem toda essa característica, né? Quando você tem essa montagem da nação, né? Dessa forja dessa nação. E então eles tem casos tipo mais recentes que o pessoal vai buscando assim, tipo, faz um garimpo na história mesmo para achar uma coisa bem mais, como é que eu digo, heróica para poder criar, né? Então é um trabalho muito forçado mesmo de transformar isso. Bom, então tendo isso, e Já, aí a gente vai. eu até Vai. anotei aqui, que é crise, só um segundinho, só para ir retomando. É crise, a criação de um inimigo, né? Que aí fica aquela briga do nós contra eles, a retomada do passado mítico. Aí o Heitor ainda completou aqui, pra frente Brasil, salve a seleção. Calma, nós chegamos em Brasil ainda, vamos explicar a situação, né? Uma pergunta, você falou, começou falando do fascismo, já foi pro Hitler, e aí falou assim, mas o fascismo existia antes do Hitler.
Eu acho que para mim já está respondido, mas vamos responder diretamente. O fascismo e o nazismo, eles são a mesma coisa? Teve até uma pergunta que foi justamente essa aqui, eu acho, né? Qual a diferença? Ah, não, é outra. É, É entre né? fascismo e totalitarismo. Depois a gente volta para essa. Isso. O Heitor deu até ali a referência da frase. Bom, o fascismo e o nazismo, eles têm semelhanças muito grandes, só que o nazismo, ele é uma forma de fascismo, Tá. né? Então, tipo, o nazismo, ele vem do próprio nome do partido, né? Partido Nacional Socialista, aí é onde a galera meio que pira, fala, mas tem socialista no nome, É de né? Ele é de esquerda. esquerda. Meu Deus. E aí, já já a gente fala sobre isso também, mas, e aí vem do Nazi, né? Tipo, nacional, né? Tipo, é Nazi, é Nazi. E ele tem alguns elementos diferentes do fascismo italiano, né? Mas a base é basicamente a base é a mesma praticamente, né? A grande diferença é que a grande diferença está mesmo, acho que está mesmo na violência, né, cometida e nas atrocidades, nos crimes contra a humanidade que foram cometidos pelo regime nazista, né, com os campos de concentração e tal, não sei o quê, né, e que perseguiram não só judeus, né, perseguiram homossexuais, negros, ciganos, né, levavam também pessoas com deficiência. Então, tem famílias que tinham criança com síndrome de Down que o governo ia lá, pegava e mandava para os campos de concentração. Então, é justamente essa ideia de eugenia, como eu falei, é de tirar essas pessoas que manchavam a raça, né, para poder reconstruir uma nação gloriosa, ou seja, voltar àquele passado mítico que é mítico, ou seja, ele nunca existiu, mas vamos voltar àquele tempo que nunca existiu, fazendo o quê? Fazendo a limpeza racial, ou seja, colocando um povo originário aí para comandar isso, né? Para tornar isso possível, né? Então, a gente tem essa formação aí, né? Então, a grande diferença em si, acho que está mais nessa. Ambos eram antissemitistas, ou seja, eram perseguidores dos judeus, né? Só que o nazismo, no caso, tem uma característica mais violenta, né? Nesse caso de perseguir né, os judeus comunistas, inclusive a Olga Benário foi entregue pelo Getúlio Vargas ao exército hitlerista, né? Então a SS, né? E, enfim, a gente tem toda essa ideia da perseguição, não que não tenha sido feita entre os italianos, mas a gente tem uma destruição étnica, né? Os italianos, eles perseguiam, mas eles não prendiam e colocavam em confinamento também. Isso, enfim, a grande diferença, acho que estava mais, é mais em algumas atitudes, alguns detalhes, mas a base é a mesma, né? Esse levante fascista que aconteceu na Europa no século passado, ele tem diretamente então a ver com a Primeira Guerra Mundial. Tem, É dessa crise que surge esse tipo de movimento. exato. Entendi. Exatamente daí, porque na Primeira Guerra Mundial, você sai o vitorioso, um dos maiores vitoriosos aí, sai os Estados Unidos liderando um bloco capitalista. A Rússia era uma grande potência da guerra, mas mais por números de pessoas do que por tecnologia, porque a Rússia estava quebrada. E aí ela sai da guerra antes de acabar e passa pela Revolução Bolchevique, né? E junto com isso você tem a crise logo em seguida, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial, você tem a crise do né, do liberalismo, que sai, depois da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos desponta assim como a maior potência e as bolsas, o investimento na Bolsa de Valores de Nova York e toda aquela ideia das sociedades anônimas, não sei o que, toda essa ideia do investimento, né, vai reforçando esse contexto do liberal, né, esse contexto como é que eu digo, sei lá, é que chama é o período áureo, né? O período dos anos dourados, Uhum. né? E
não é esse período, mas é como os anos 30, antes da quebra da Bolsa de Valores, os Estados Unidos estava de vento em polpa aí, despontando como uma, é, como é que eu digo, como uma potência mesmo, né? Uhum. Então, a gente tem esse deslocamento das potências europeias para os Estados Unidos, né? É o momento em que isso vai dar a virada mesmo, porque até então quem ditava a moda era a França e Uhum. quem era a grande potência econômica do mundo era a Inglaterra, né? E aí, com a Primeira Guerra Mundial, essas duas nações saem lascadas, né? A França, tanto que na Segunda Guerra Mundial a França não quis participar diretamente, participou só com a guerrilha, né? E então essa economia ela vai mudar e a estrutura social vai mudar. E aí a gente vai ter uma noção de que o liberalismo funciona, né? O liberalismo ele dá certo, né? E até a quebra da bolsa de valores, quando aí a gente vê assim, opa, não dá certo, não funciona. Olha a mão invisível do Estado dando um tapa nos Estados Unidos, Nossa né? senhor, Quebrando a deu bolsa tapa de na valores. cara. Olha Quebrando a a mão cara dos Estados Unidos, essa mão invisível do mercado. a mão invisível do mercado quebrando a Bolsa de Valores de Nova York, né? Então, a gente tem essa configuração aí. E aí a gente teve tem uma série de crises, né? Que estão se colocando. A que fica mais evidente são essas crises econômicas dessas noções desses grandes no caso, uma grande crise do capitalismo, né, que estava sendo ali ameaçado por um grande bloco que estava se formando, que era a União Soviética. O liberalismo em crise pelo seu principal representante está quebrado, né? E aí como é que fica, né? Você fica meio que, tipo, cego, fica igual fica sem caminho para seguir, né? Então, o nazifascismo ele surge daí, né? O fascismo ele surge como uma terceira via, né? Mas, e aí vem uma outra questão. O nazifascismo, ele assimila algumas coisas da economia liberal, né? Assimila algumas coisas da economia liberal, mas ele não incorpora o liberalismo na sua raiz, né? Não é o liberalismo de Adam Smith, né? É um liberalismo meio, peraí, vamos com calma, né? E ele usa esse liberalismo também para ajudar a convencer as pessoas de que tem uma mudança na coisa, né? De que aquilo é uma via possível ou não. Porque eu Ah, sempre me pego assim. Teve uma época, principalmente na escola, que eu ficava me perguntando, eu falei, gente, mas tudo bem, a gente tem um louco, entre muitas aspas, você tem um louco que é o Hitler, e aí ele vai e ele consegue convencer um país inteiro a reagir às coisas dessa forma. Não é possível que todo mundo que estava na Alemanha acreditava que sim, você tinha que enfiar os judeus numa câmara de gás. E aí você vai ver que, tá, como é que funciona esse discurso para chegar nisso, né? Tem até um filme muito legal, acho que você não viu, né? Eu já te perguntei isso. Que é Ele Está de Volta, tá na Netflix. Que eles colocam. A premissa é simples, é tipo o Hitler mesmo, de verdade, ele acorda na Alemanha hoje. E aí ele usa a mesma forma de fazer o discurso para falar sobre nacionalismo, sobre mudança do povo, para as pessoas se sentirem bem, porque o país está destruído. E aí sim, quando você vê a figura. Quando você vê uma figura que é o Hitler, ele tá vestido de Hitler, ele tem o bigodinho do Hitler. Você vê aquele cara falando aquilo no país onde ele agiu de fato e que as pessoas têm uma maior vergonha no geral desse tipo de atitude, e ele com aquela roupinha, daquele jeito, ele consegue conversar com as pessoas e fazer as pessoas acreditarem no discurso dele de novo. Você fala assim, cara, faz sentido de fato as pessoas mudarem de ideia na época, sabe? Porque o que ele está falando, ele fala um monte de coisas que fazem sentido e dá uma solução que não faz o menor sentido, distorce a possibilidade de solução. Então ele vai convencendo as pessoas, assim, uma coisinha de cada vez, até chegar no final você está concordando com uma coisa absurda que não faz o menor sentido. Então, assim, é isso que eu vejo. Como que fazia na época? Da mesma forma como é possível fazer hoje. Como estão fazendo hoje, né? Enfim. não, a forma que se fazia na época, porque assim,
ele não assumiu, ele não chegou ao governo e logo no dia seguinte já falou assim, ei galera, vamos pegar o judeu tudo, joga aqui nessas câmaras de gás. Foi um processo, né, que já vinha se montando antes mesmo dele chegar ao governo, né, tanto que quando a eleição anterior ao dele, a que ele consegue, a eleição parlamentar na Alemanha, eu acho que logo anterior a ele subir no poder, a gente tem um parlamento extremamente dividido na Alemanha, que você tem quase 50% de comunistas e quase 50% de nacional-socialistas, ou seja, você tem uma briga aí muito acirrada entre os comunistas e os nazistas, né? Então, o que é que ele foi fazendo, né? Ele foi proferindo essas palavras, essas ideias ao longo de toda uma história. Então, como eu falei, ele cria uma base, né? Ele cria uma base, ele cria uma origem mítica, né? E óbvio que não é ele sozinho, a gente tem gênios do marketing que estavam envolvidos com ele nisso, né? Que se transformaram em verdadeiros gênios da propaganda mesmo, né? Inclusive todo um processo todo um processo pedagógico de formação dos indivíduos. Então você tem as pessoas nas escolas, elas eram ensinadas a ser assim, né? Então quando você imagina só, é uma situação hipotética, tá? Tá, vou imaginar. Imagina uma nação em crise, né? Em que as pessoas estão perdendo empregos, né? Em que a gente tem, sei lá, vamos estar aqui uns 13, 15 milhões de desempregados, né? E aí você vê assim, meu Deus, essa crise, quem é o culpado dessa crise? Tem que ter algum culpado, né? Alguém que tornou isso, que causou essa situação. E na Alemanha, quem era o causador dessa situação? Grande parte foram os judeus, né? Porque eles criaram toda uma característica de que tipo o capitalismo liberal ele é desenvolvido por meio da orquestração das instituições judaicas, né, dos grandes bancos, essas coisas, e você tem toda essa noção de que esses indivíduos eles estavam desvirtuando não só eles estavam se apropriando não só do dinheiro de uma nação, né? Eles estavam também desvirtuando a sociedade, né? Então, se hoje a gente ri, por exemplo, das bobagens que o Olavo de Carvalho fala, que a imprensa é comunista, né? É risível porque parece idiotice, mas as pessoas acreditam porque junta com a gente só vê o final do raciocínio dele. A gente tem que voltar um pouquinho e entender onde é que ele monta essa retórica dele, que lá no final ele vai dizer a imprensa é comunista. Ou dizer que o Barack Obama é comunista. Né? Eu não consigo nem falar sem rir. O Então, McDonald's é comunista. o McDonald's é comunista, né? E aí, nem vou nem falar muito não, senão ele aparece aí. Então, a, se cria um raciocínio que por mais que a gente que tem uma noção, uma profundidade maior de conhecimento, de leitura de certas coisas, a gente fala assim, gente, é ilógico. Não, mas tem uma lógica. Tem uma lógica, né? Tem, exatamente. Tipo, o Santander é comunista, inclusive é vermelho, né? E aí, a Magazine Luiza agora é comunista também, né? Que é mais recente. Então, a gente tem toda essa criação. Então, você tem um inimigo em comum que representa tudo que é de execrável, que está acontecendo de ruim na sociedade, tá na conta daquela pessoa, tá na conta daquele indivíduo. Se a gente fizer um paralelo entre o antes e o depois, porque senão a gente vai demorar muito também, né? Sim. Mas, por exemplo, hoje a gente está vivendo um movimento neofascista, né? A gente fala dos neonazistas, que são mais conhecidos e tal, a gente está falando de um movimento neofascista, exatamente, né? Lá na Itália? Oi? Lá na Itália? Não só na Itália, a gente tem exemplos de neofascistas no mundo inteiro, cara. Sim. Você tem na Hungria, você tem nos Estados Unidos, você tem na Rússia, você pode falar que o Putin é um neofascista, você tem na Turquia, na Índia. Não é porque eles estão criando campos de concentração, não, Alecrim Dourado, não é obrigatoriamente um campo de concentração, mas são governos que criam uma noção de ultranacionalismo e de pureza dessa nação que vai
criar um Estado extremamente forte, violento, né? Que vai trazer soluções mirabolantes para problemas que são extremamente complexos, né? Então, quando a gente vê essa situação hoje, quem são os inimigos de hoje? São os judeus? Não são mais. A gente praticamente não tem antissemitismo aqui no mundo, porque virou um crime, é um crime mundial. Qualquer coisa que você fala contra os judeus, e com toda razão, obviamente, é um crime. É um crime contra os direitos humanos. Porque, enfim, foram milhões que foram mortos ali, unicamente por serem judeus, né? Então, óbvio que não são mais esses inimigos. Mas quem são os inimigos de hoje? Né? Quem são? São os imigrantes, são as pessoas negras, são os membros da comunidade LGBTQIAP+, né? Então, esses indivíduos são os culpados, entre aspas, da nossa nação tá assim. E o mais triste, inclusive, é que essa ideia de que essa galera é a culpada não é somente por parte desses neofascistas, né? Tem uma galera mesmo dentro da esquerda que fala que as lutas identitárias quebram a esquerda, né? Enfim, então, quando você tem essa figura, ou seja, você tem elementos atualizados do fascismo hoje, né? Qual era o lema do Donald Trump, por exemplo? Alguém lembra? Não lembro. Tornar a América grande de novo. Exatamente, né? E no livro que basicamente que baseia a minha fala, que chama Como Funciona o Fascismo, esse livrinho aqui, ó, dá pra ver aí? Dá. Então, Jason Stanley. Jason Stanley, exatamente, um cara descendente de judeus, uma família judaica, né? Make America Great Again, né? Uma coisa assim. E aí ele vai falando justamente dessa montagem dessas nações neofascistas. Inclusive, esse livro ele foi lançado, acho que em 2018, 2018, lá nos Estados Unidos. Então, ele não cita o Bolsonaro, né? Ele não cita o Jair, né? Mas ele cita o Erdogan, da Turquia, ele cita outros caras da Hungria, ele vai citando outra galera, cita inclusive o Putin, né? Que tem uma política extremamente violenta contra a comunidade LGBTQIA+. Sim, E é nossa. triste, porque tem uma galera da esquerda que fica tirando onda e exaltando o Putin, sabe? Eu fico assim, gente, nem de brincadeira, sabe? Desculpa, posso te interromper um segundo? Tira o Pode. fone e põe de novo, porque tá dando um barulhinho. Não, o fone da caixinha, porque tá dando um barulhinho aqui, eu acho que pode ser. Põe de novo agora. Fala. Oi? Ah, ainda tá. Bom, vamos, seguimos. Ele tá dando um Tira, chiado eu aqui. fico assim. Ó, Melhorou. tá melhor assim? Tá. Acho que deu até uma aumentada no volume, vou dar uma diminuída em você aqui. Pode falar. Tá dando eco você, não? Não, Qualquer coisa eu baixo o seu volume aqui também. não, tá tranquilo. Melhor. Tava me incomodando, tá um chiadinho chato aqui na minha orelha. É, né? Olha Parou aí a lá. transmissão? Não tá aqui. Ó, a Má falou assim, ó, mudou. Agora é Keep America Great. Esse é o novo Keep lema. America Great. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Então, enfim. Então a gente tem essa, como é que eu digo, essa situação, né? E essa característica, né, desse neofascismo, ele retoma essa noção de, como é que eu digo, desses inimigos do Estado, né? Então, quem seriam esses inimigos, né? Quem, como é que eu digo? Eles foram atualizados, né? A própria ideia de nacionalismo, ela também foi atualizada, né? Então, quando a gente fala de um nacionalismo em 2020, a gente está falando de defender a sua nação a todo custo, né? Inclusive falando, sei lá, falando bobagem, por exemplo, de tipo, foi semana passada, os jornalistas chegaram para o Bolsonaro e falaram assim, e os focos de queimada lá no Pantanal e não sei o quê,
o que é que você tem para falar sobre isso, os focos de queimada na Amazônia, não sei o quê. Aí o cara vai, abre a boca e fala assim, na Califórnia tem muito mais focos de queimada. Mas o que tem a ver com a Califórnia, sabe? Tipo, na África tem muito mais foco de queimada, mas ninguém fala nada. Eu falo assim, o negócio você quer menções no Twitter ou você quer resolver o problema, né? Então, quando a gente fala sobre essa estrutura, né, ela precisa de pessoas para sustentar isso, né? Então, lá como a gente estava falando, você até anotou aí para a gente seguir o raciocínio, você tem toda essa ideia, né? Você tem um mito, você tem uma escolha de um povo específico, é até meio, como é que eu digo, meio judaico, né? Porque os judeus é que eles se consideram o povo escolhido de Deus, né? Então, é meio judaico-cristã essa ideia de que existe um povo ideal, existe um povo escolhido. E eles incorporam essa ideia, né? Por mais que, por exemplo, na Alemanha eles tenham sido antissemitas, né? Ou seja, contra os judeus, mas eles incorporam essa mesma noção, essa mesma lógica, né? Bem entre aspas, que é essa Do povo de que escolhido. existe um povo escolhido. Oi? Do povo escolhido, exato. Exato, de um povo escolhido, né? E qual é a base desse povo escolhido? É justamente aquelas pessoas que vão representar os costumes que estão, como é que eu digo, que estão dentro daquilo que a gente chama do status quo. Né? O que é o status quo? É a manutenção das coisas do jeito que elas estão. Né? É não mudar, é não abalar as estruturas, é manter quem está no poder continuando no poder. Então, essa é a ideia, tipo, é o conservador no sentido de conservar as coisas do mesmo jeito, sem mudar nada, né? Então, da mesma maneira, a gente tem outras coisas muito mais finas que estão embaixo desse fascismo, né? Que estão embaixo no sentido de dar a base dele mesmo, né? Que é, por exemplo, o fascismo ele tem uma base muito grande na noção, como é que eu digo, ligada ao machismo, né? Porque você praticamente não tem nenhum registro de governo fascista comandado por mulheres, né? Com exceção, Praticamente acho ou que não tem? Ah, tem. foi Eu ia falar praticamente ou não tem? Então tem um. praticamente. A gente tem uma representação hoje de uma governante croata, se eu não me engano, Tá. que ela é considerada uma supremacista branca lá na Croácia e tal, ultranacionalista croata e tal. Então você tem essa liderança. E ela acho que é a primeira ministra da Croácia. E ela veio, ela apareceu, uma galera bateu muita palma para ela na época da Copa e tal, não sei o quê, e depois a galera foi vendo quem de fato era a peça, né? Várias declarações racistas e tal, e a gente tem uma outra liderança que, apesar que quase venceu as eleições na França, que foi a Jean-Marie Le Pen, né? E aí, que é uma pessoa que aí vem a ideia que eu falei lá no começo, de que ela pega a Marselhesa, né, o hino francês, e exalta esse hino, né? E tem uma galera mesmo jogadores da França, da seleção francesa, que não cantam o hino porque é um hino extremamente xenófobo, né? Então, tem muitos imigrantes na seleção Francês. francesa, né? Acho que o próprio nomes como Benzema, né? Acho que o Benzema ele não cantava o hino, eu acho. Enfim, coisas desse tipo. Mas, enfim, essa ideia do neofascismo hoje em si, essa atualização, ela está muito mais ligada, como a gente estava falando, nesses elementos em si, porque, como o próprio Jason Stanley fala no livro dele, não é que eu estou falando de estados que são completamente fascistas e que eles são extremamente fascistas e que eles são extremamente violentos, mas em alguns casos eles tomam medidas violentas, né? Então, o Trump, por exemplo, ele toma medidas violentas contra quem? Contra a população de imigrantes, né? Ele toma medidas violentas contra a população de imigrantes, né? Passa pano para a violência contra a população afro-americana, né? Então,
você tem toda essa questão aí de que, em nome do Estado, em nome do America Great Again, você tem uma manutenção de um Estado violento, né? Que é violento. Basta você ver as ações da polícia, porque, como eu falei, você tem um povo que é escolhido para não sofrer nada, e o outro povo ele está sendo morto ali, né? Então, isso é uma forma de fascismo também, né? E hoje, quando você fala assim, o Bolsonaro é fascista, as pessoas às vezes falam assim, mas ele não tá com nenhum campo de concentração, isso é muito exagero, não sei o quê. Você, tá, beleza, então a gente espera, né? Então vamos Espera esperar chegar ao que... campo de concentração, nesse nível. Oi? Espera chegar ao campo de concentração. Espera. Eu acho que tem Que já teve muito. no Brasil, inclusive. Sim, aliás, legal você falar isso. Faça esse parênteses, que eu acho importante, que eu mesmo não sabia disso. Então, no Brasil a gente teve alguns momentos que existiram campos de concentração, né? Inclusive eles existiram aconteceu quando teve o campo de concentração no Ceará, em 1915, né? Foi a primeira vez que apareceu isso. Foi para controlar a população que estava fugindo da seca, que teve uma seca gigantesca em 1915, que inclusive é o nome do livro de estreia da autora cearense Raquel de Queiroz, o 15, que conta a história dessa seca, e inclusive se passa uma parte do livro num campo de concentração, né? E aí, a gente tem também campos de concentração no Ceará, no segundo momento, na seca que aconteceu entre 32 e 34, né? Então, você tem um outro exemplo, né, dessa concentração de pessoas, desses campos voltados para tirar essas pessoas da circulação, né? E ainda tem um outro exemplo de campo de concentração que aconteceu no Brasil, na Amazônia, né, que levavam os japoneses, na época da Segunda Guerra Mundial, uma parcela da população japonesa foi levada para esses campos de concentração para ficarem presos durante a guerra, né? Inclusive, muitos italianos, japoneses e alemães que viviam aqui no Brasil como imigrantes na época da Segunda Guerra Mundial foram presos simplesmente por serem alemães, por serem dessa nacionalidade, né? Alemães, italianos ou japoneses, tá? Enfim, então a gente tem todo esse histórico já e demonstra o quanto a gente tem a nossa história política brasileira, ela tem um flerte, ela dá uma paquerada ali com o autoritarismo, né? E no segundo momento do campo de concentração, que a gente falou, né, na década de 30, a gente está no governo do Getúlio Vargas, que foi um cara que namorou muito, né, namorou muito com os regimes nazifascistas, né, então ele era aliado econômico e diplomático do Mussolini e do Hitler, até o momento que o governo americano falou assim, ei, peraí, eles estão atacando a gente, né? O que é que você vai fazer? Você vai ficar de que lado? E aí vem com toda a ideia, né, de ficar do lado dos Estados Unidos, mas a base do governo getulista, ela é extremamente fascista, né? Então, tipo, querem uma siderúrgica, né? É, como é que eu digo? E aí, inclusive, tem o personagem, né, o Zé Carioca, ele foi criado nessa época, para representar essa aliança entre Brasil e Estados Unidos, né? E nessa relação política e cultural das coisas, que elas se apresentam também nessas coisas. Enfim, então, a gente tem essa característica, né? É, a gente tem, como é que eu digo? Qual foi a pergunta que você fez por último? Não, na verdade eu pedi esse parênteses porque eu acho interessante, mas o que eu ia falar é o seguinte. Por que é tão importante a gente ter a discussão que a gente está tendo aqui hoje? Porque um tempo atrás surgiu a coisa do fascismo, das pessoas começarem a chamar o Bolsonaro de fascista, e eu acho importante apontar quais questões de fato fazem sentido nesse chamar ele de fascista,
Mas, como muitas coisas na internet, muitas discussões que não tem nenhum tipo de profundidade, ficam rasinhas ali, chamar o Bolsonaro de fascista ou de comunista virou absolutamente a mesma coisa, porque as pessoas não sabem nem o que é uma coisa e nem outra. E aí só fica nessa briga de tipo, é isso, é fascista, é comunista, é fascista, é comunista, é fascista, é comunista. Vira um jogo, uma disputa de futebol, que no fim das contas foi o que trouxe a gente para essa situação. Não ter aprofundamento no que a gente está falando, não ter aprofundamento e não saber trazer essa informação para as pessoas que de fato podem mudar as coisas, que é quem vota. Temos um país inteiro de pessoas que votam. Se você não traz essa informação para as pessoas e só trata elas como se fossem umas idiotas, a gente não consegue mudar a política. Continua colocando pessoas lá em cima que só vão aparentemente piorando, né, a situação toda. Então, hoje a gente tem uma galera que fala assim, o Bolsonaro é fascista, beleza. E daí? O que mostra nele que é fascista? O quê? Temos um momento de crise. Vem esse cara trazendo a solução para todos os nossos problemas. Todos. O que mais? Vamos lá. Você tem uma base cristã, né? Muito forte. O fascismo e o nazismo, eles não teriam praticamente existido, ou pelo menos conseguido se impor em qualquer nação europeia, se não fosse o cristianismo, né? Por mais que o cristianismo já tenha se redimido em vários sentidos, principalmente o catolicismo se redimido em vários sentidos, né? Hoje tem uma postura de agregar as pessoas e não tanto mais de exclusão, como já teve por muito tempo, mas o cristianismo a gente está falando de um catolicismo da década de 30 e 40, então era um catolicismo ainda muito cruel, né? Inclusive, teve um dos papas que chegou a visitar o Hitler, né? Então, você tem toda uma noção aí, quando você fala, por exemplo, uma coisa que a gente acabou passando foi o cartaz dessa live, é o do Guernica. O que é que ele representa, né? Ele é a representação do bombardeio, né? Que as forças alemãs e as forças italianas, aliadas das forças do Franco, né? Resolveram bombardear as tropas socialistas e anarquistas dos espanhóis, né? Estava ali essa guerra civil espanhola. Então, Guernica demonstra justamente esse poder bélico e de destruição do fascismo, né? Esse poder da violência, esse poder da belicoso, tá? Quando a gente vê hoje, por exemplo, o Bolsonaro, e aí por que eu fui falar do Franco agora? Porque ele se colocou na Espanha muito com o suporte da Igreja Católica, tá? Então a Igreja Católica deu um suporte gigantesco para o Francisco Franco e aí ele ter a Igreja Católica dentro de um estado dentro de um país como a Espanha é muita coisa. A mesma coisa com o Salazar em Portugal. São dois países extremamente católicos até hoje. Se você é aliado da Igreja Católica naquela época, significava que você tinha praticamente todo o poder na sua mão. E era o que essa galera tinha, né? Hoje, quem que a gente tem na mão? Quem que está do lado do governo do Bolsonaro que representa esse suporte? São as igrejas neopentecostais, né? Que tem um poder gigantesco, né? Que tem um poder gigantesco, principalmente nas periferias. Essa galera chega onde a grande parte do trabalho de base de vários partidos não chega, tá? Então a igreja chega onde não está chegando a conscientização, a conscientização política, a noção de que a gente não está, a nossa sociedade ela não está se desvirtuando. A gente tá passando por um período de crise, que é um período de crise mundial. A gente está passando por uma crise que é econômica, que é de representação da própria democracia. A democracia está em crise também, né? Então, a gente está passando por esse período, mas não é utilizando um mecanismo de violência ou de extremo por meio dessa exaltação, né, por meio desse estado forte que a gente vai resolver essa situação, né? Só que, como a gente estava falando, quando você fala da periferia,
você tem uma parcela muito grande da população da periferia que tem uma baixa instrução. Então, essas pessoas com a baixa instrução, elas não, é, 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 como é que eu digo, as soluções fáceis chegam para elas como uma luva, né? Então, quando você fala, por exemplo, coisa simples que aconteceu, por exemplo, quando foi o Haddad aqui em São Paulo, ia dar um auxílio para as pessoas saírem da dependência das drogas e tal, o pessoal chamou de Bolsa Crack, né? Então, uma pessoa que não como é que eu digo? Às vezes até uma pessoa que tem instrução e que não é da periferia acredita nisso, porque as informações, a gente está passando por uma situação em que a gente cada vez lê menos, a gente lê muita coisa, mas a gente lê coisas rápidas, né? Então são pequenas mensagens, são pequenas coisas, são títulos impactantes, são não Só sei o quê, manchete. só as manchetes, né? A gente é bombardeado o tempo inteiro de manchete, manchete. Manchete, as pessoas lêem o quê? As manchetes. E depende muito do que você vê e de onde você vê isso, né? E aí, continuando a tua resposta, a resposta da tua pergunta. Então, a gente tem essa figura do Bolsonaro, que é uma pessoa, primeiro de tudo, você tem toda uma arquitetura de fake news aí em torno dele, né? Para poder sustentar essa figura mitológica, né? Para sustentar esse passado mítico de um país que não existe. Porque ele não ressalta o passado mítico imperial, por mais que tenha aí um apoio da família real, que eu acho outra piada do Brasil, chamar aquela galera de família real, porque você não tem nem monarquia, né? Então, dá vontade de chamar o Robespierre para dar uma passeada aqui e conversar com essa galera. E aí, é, o, o, você tem esse passado mítico. Mas qual é o passado mítico do Bolsonaro que ele exalta? É o passado da ditadura militar, né? É o passado da ditadura militar que é o passado que ele exalta, tá? Então você tem Que essa ele não chama de ditadura, ele chama de revolução. revolução, Que é outra né? coisa que é muito importante também, eu acho, ressaltar. As pessoas que estão com o poder na mão, elas têm a capacidade de mudar algumas coisas da história de acordo com o interesse delas, né? Então, você simplesmente chamar uma ditadura de revolução é você mudar completamente uma noção. Por mais que você continue mantendo os números, você muda a noção. Enfim. Você muda a noção. E é isso que ele tem tentado fazer aos trancos e barrancos, né? De certa forma, ele tem tentado fazer por meio de, sei lá, reformas no ensino, né? Colocando ministros da educação extremamente despreparados, né? Então, a gente tem toda essa estrutura aí que ele vai tentando montar para poder para poder se manter no poder e para poder justamente criar esse suporte que ele precisa ter para poder se manter no poder e para poder estar ali, Uhum. né? Então, como a gente está falando, a gente tem como é que eu digo? A gente tem a base de uma história mítica, né? A gente tem essa característica aí de que ele ressalta um passado glorioso. Você tem uma figura, como é que eu digo? Você tem uma figura que é extremamente personalizada, né? Então as pessoas elas é tudo muito voltado para ele e qualquer pessoa que se coloca contrária a ele, ela deve ser derrubada, né? Então as pessoas abrem a boca e falam fora STF. Gente, a democracia ela se sustenta, né, aos trancos e barrancos no Brasil com três poderes, né? E aí você quer tirar o poder supremo de um deles, que é o STF, que por mais que não seja a melhor representação do STF que a gente tem, obviamente, né, que o judiciário tem uma outra questão, né, uma elite togada aí, cheia de problemas, mas é uma das coisas. A gente precisa dos três poderes para poder existir uma democracia, para poder ter esse controle, para evitar, para ter alguém para pisar no freio, né? Então precisa disso daí, tá? Então a gente tem essa figura personalizada, né? As pessoas saem na rua com as camisas dele, as pessoas colocam adesivos com a cara dele, tudo é muito voltado para a cara dele, né?
Se a gente for pensar, por exemplo, numa outra figura que teve essa personalização, você tem o Lula. Mas o Lula, você tinha muito mais o nome dele do que a cara dele, né? Então, a gente tem aí uma outra questão, né? Porque é uma liderança forte. E essa liderança forte do Bolsonaro, ela é exercida como? Por meio de uma figura extremamente masculina, no sentido machista da palavra, né? Que é uma das bases, inclusive, do fascismo, que é o machismo em si. Né? O fascismo ele é um regime patriarcal, e é um regime de manutenção do patriarcado. Né? E essa manutenção do patriarcado vai se fazer como? Mantendo a sociedade bem direitinha dentro dos preceitos do Antigo Testamento, de preferência. Né? Então, com mulheres submissas, com uma família perfeita, né? Pai, mãe, filhos, né? Então, você tem essa família perfeita. E o que é que ameaça essas famílias perfeitas, né? O que ameaça não é uma pastora evangélica que resolve casar com os filhos adotivos. Não, isso não é uma ameaça para a família tradicional. O que ameaça a família tradicional é a comunidade LGBTQIAP+. É isso que ameaça, né? A pastora casar com um filho que era um cara que era filho adotivo dela, que namorou a filha dela, que depois ela manda matar, isso daí não tem nenhum problema para a família está perfeita, né? É o país da Então, piada pronta mesmo, né? Igual diz o Simone. oi? É o país da piada pronta mesmo, como diz o Simone. E então tem toda essa questão, né? Então é a defesa dos valores morais, né? São valores morais cristãos que são muito defendidos, como a gente já falou, por esse grupo dessas igrejas evangélicas, né? Que são a base são os pequenos, como é que eu digo, comitês eleitorais do Bolsonaro, são essas igrejas, né? O que você vê de pastor de igrejinha pequena defendendo esse cara e falando que tá certo, é isso mesmo, não sei o quê, né? Então, é uma outra base disso, né? A criação de um Estado forte, né? Criação de um Estado forte. A gente tá falando, mas a gente não tem uma ditadura. Mas anteontem, no Mato Grosso, jornalistas da Globo foram impedidos de acompanhar a visita do Bolsonaro na capital mato-grossense, né? Então, e quem impediu esses jornalistas não foi uma segurança particular, não foi ninguém, não, foi o Exército, né? O Exército, oficiais do Exército tiraram esses jornalistas de lá, tá? Então a gente tem toda essa estrutura. Eu não acho, aí respondendo já uma pergunta do velho, que é, ele perguntou, você acha que uma sociedade degradada, ela tende ao fascismo? Eu acho que é uma sociedade pouco instruída e uma sociedade em crise e urgentemente necessitando de seus bens básicos, pode tender facilmente ao fascismo, porque é justamente o que, é que a gente tem, né? O que é que o Bolsonaro falava que ia resolver o problema, né? Para resolver os problemas do país, a gente tem que acabar com o PT. Tem que tirar o PT do poder. Tirou o PT do poder, acabou os problemas? Não, a gente só está piorando, né? A solução era o PT? Não, longe disso. Mas, desculpa aí, velho. Não era o Lula a solução do problema, mas continua. Infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, um país como o nosso, por mais que seja doloroso falar isso, mas é condizente, historicamente condizente, ter eleito Bolsonaro. Porque ao longo da história, se a gente for falar só da história da República, né, de 1889 para cá, a gente tem períodos extremamente curtos de democracia, né? O período em que a democracia chegou mais perto, antes da reabertura, depois da ditadura, foi o período entre 46 e 64. Né? Foi o período da primeira experiência democrática que o Brasil viu. A república se estabeleceu no nosso país diminuindo a cidadania das pessoas. Então, menos pessoas votavam no período da república do que votavam no período da monarquia para escolher os membros da Câmara, os membros do Senado, enfim, porque tinha toda a questão do parlamento, né?
Então, quando você tem essa estrutura, tipo, o que falta também é essa própria noção da cidadania, né? No Brasil, a gente vive uma cidadania que ainda não é plena, porque ela é exercida na base da ideia da troca ainda, né? E não é só, e essa ideia da troca do coronelismo, do clientelismo, não fica só no Nordeste, né? Ela não fica só no Nordeste. Então, é muito a base disso, né? Você tem essa figura extremamente carismática, que é o Bolsonaro. Ele é carismático para os seguidores dele, obviamente, né? Olha o que ele escreveu. Então, você tem essa figura extremamente carismática para os seguidores dele. Por que ele é carismático para os seguidores dele? Porque ele fala justamente para essa galera que quer a manutenção do status quo, né? Ele fala só para os homens? Não, ele fala para homens e mulheres que querem que a família se mantenha, querem os valores tradicionais, né? Só que essas pessoas, elas não querem defender os seus próprios valores tradicionais, elas querem torná-los, como é que eu digo, uma obrigação de todo mundo seguir, né? Eles querem tornar isso compulsório. Eles não querem somente a sua liberdade de exercer isso, eles querem tornar isso compulsório, Porque tem né? um discurso de que o que é diferente é uma ameaça, né? Exatamente, né? Exatamente isso. Então, tudo aquilo que foge desse status quo e que vai diferente, acaba sendo visto como uma ameaça. Porque é aquilo que eu costumo fazer essa analogia, né? Tipo, o fascismo, muito parecido com o machismo, ele tem uma sustentação que é muito. Ele precisa de muita gente sustentando aquilo, porque no fundo ele é frágil, né? Porque ele é frágil, porque, tipo, gente, teve gente acreditando em mamadeira de piroca. Eu não consigo levar a sério. Quando alguém fala mamadeira de piroca, eu rio, porque eu ainda não consigo entender isso, gente. Tem gente acreditando nisso, né? E, e, e aí, tipo, e aí vem uma outra questão também que assemelha o elementos do Bolsonaro que são fascistas, é a negação à ciência. Já existia isso antigamente. Já existia isso no fascismo e no nazismo, lá com Hitler e com Mussolini. Por quê? Porque a ciência falava justamente o contrário do que eles diziam, né? Já, por mais que a eugenia estivesse em alta, já existiam outros cientistas que diziam que não existia diferença entre raças, né? E não tinha essa ideia de que uma raça superior, né? E o Bolsonaro é a galera que arquiteta o governo dele hoje é basicamente isso, né? Tipo, é de negar a ciência, negar as instituições universitárias como sendo antros da libertinagem, né? Pessoas que não só acreditam na Terra plana, Gilmar, mas que acreditam que a máscara é uma invenção globalista para controlar as pessoas, né? Acho que foi na semana passada, uma deputada bolsonarista protocolou uma lei que tira a obrigação do uso de máscara em locais públicos e privados, sabe, de aglomeração. Então, É que a Carol estudou na mesma faculdade que eu. Não era, né, Carol? Não era um antro de perdição nem nada parecido. A gente mó estudava pra caramba, e é isso aí. Mas continue. eu vi ali o comentário. E aí você vai ver que essa deputada ela protocolou isso em nome da liberdade. Assim, em nome da liberdade que nós temos de sair por aí sem precisar usar máscara. E aí você vai olhar os Mas é comentários. isso que eu falo dos discursos, Rê. Quando você pensa assim, não é que a pessoa está fazendo um discurso assim, olha, não vamos usar máscara porque a gente quer que todo mundo morra. Não é isso. Assim, não, eu tenho direito, é minha liberdade de escolha. Quem que vai de encontro à ideia de liberdade de escolha? Ninguém quer ir de encontro a essa ideia. E eles pegam uma ideia que é válida e distorcem isso e transformam no que eles querem, sabe? Se você só pegar a ideia que eles estão usando, você fala, cara, claro que faz sentido, mas é tão absurda a solução que é dada que ainda não consigo entender como pode cair nisso, sabe? Mas é como, tipo, acho que foi o Pelegra que falou do Olavo de Carvalho aqui, Uhum. né?
O Olavo de Carvalho, ele é um dos sustentáculos disso. Sim, né? Porque ele, acho que nos anos 2014, 2015, 2016, ele estava entre os livros mais vendidos do Brasil todos os anos, né? Então, esse cara, ele teve uma ascensão muito grande e ele é essa base pedagógica do Bolsonaro, né? Ele é essa base pedagógica e o discurso dele é o quê? É justamente esse, é de negação das universidades. Então, se a OMS diz uma coisa, que é simplesmente a instituição mais no sentido da saúde do mundo, aí fala assim, mas a OMS é comunista. Pronto. Inviabiliza qualquer discurso, porque a ideia da moral, ela tá tão introjetada nessas pessoas que esse tipo, se você é comunista, você não tem mais condição de falar nada. Tudo que você falar vai ser refutado pelo simples fato de você ser comunista. É o que no direito chamam de ad hominem, né? Aquilo que está intrínseco, que parte que está acima das suas ideias, né? Porque antes das suas ideias vem a sua condição, né? Então, se antes da tua ideia vem a condição, se você é, sei lá, enfim, comunista, se você é do PT, você não tem o direito de falar nada, porque você é petista, né? Se você seja lá o que for, não, mas como que você está falando isso? Você é gay, quem é você? Né? Porque vem toda a ideia de uma promiscuidade também intrínseca a essas pessoas, né? Então a gente tem toda como é que eu digo, essa estrutura aí, né? Falei muito isso já, mas eu digo que você tem essa montagem do raciocínio, né? Então, a pessoa não acordou e começou a negar a faculdade, as universidades. É um processo que vem já há alguns anos, né? Das pessoas falando que a universidade é lugar de vagabundo, que não produz nada, bolsa está sustentando vagabundo, só serve para comprar maconha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Que a ciência não adianta de nada, que a gente tem que privatizar as universidades, mesmo que a universidade boa é a Universidade de Harvard, que é privada, por isso que ela é boa, né? Porque ela é privada. Aí você vai olhar a Uninove, é uma maravilha, né? Tipo, é a melhor universidade do Brasil, né? Então, você vai olhar a FMU, por exemplo, que eu posso falar, porque eu estudo lá, então faço pós-graduação lá, então nesse lugar, eu tenho um lugar de fala, eu posso falar assim, que é péssima. Então, como é que eu digo? Tem casos de universidades privadas boas? Tem, mas na situação brasileira, no contexto brasileiro, as nossas universidades que estão entre os rankings das melhores do mundo, praticamente 90% são das universidades públicas, tá? Então, só que as pessoas simplesmente inviabilizam isso. Tem pesquisador brasileiro no mundo inteiro, o Brasil está exportando cientistas, já que aqui a gente não está acreditando mais na ciência, está exportando cientistas, porque aqui não faz mais sentido produzir ciência, porque as pessoas negam isso, porque as pessoas simplesmente dizem que não existe. E pronto, né? É aquilo que a gente viu naquele vídeo ontem, é a sociedade do sabidão, né? Eu sei aquilo porque eu vi no WhatsApp, você tem dado científico? Caguei pro seu dado científico, né? Eu quero a minha liberdade de sair na rua sem usar máscara. Uhum. Né? O Renatinho, mais lá em cima no começo, ele perguntou se existia alguma diferença entre fascismo e totalitarismo. Você falou do que a gente tem uma democracia que é muito jovem, né? Que ela teve algumas tentativas aí ao longo do surgimento da República e que estamos agora vendo uma queda aí de uma democracia, infelizmente. Mas ainda vivemos numa democracia. Explica o que é o totalitarismo e se é igual ao fascismo. Eu acho que não, né? Eu diria que o totalitarismo ele seria uma ditadura, mas não necessariamente ele é o fascismo. O, o fascismo, ele tem elementos que se assemelham à noção do totalitarismo, né? Porque o totalitarismo ele pode se apresentar em diversas formas de Estado, diversas formas de governo, né? O conceito, ele ficou muito popular a partir da Hannah Arendt, né? Que é uma filósofa de origem judia e tal, e que inclusive ela participou de um dos tribunais de julgamento dos crimes dos judeus, né? Dos crimes dos judeus, não, desculpa, dos crimes dos nazistas. Uhum.
E aí, a partir da observação do Estado nazista e do Estado stalinista, né, ela desenha essa noção do totalitarismo, né? Que é o que que é a ideia do totalitarismo? É de um Estado total, por isso que vem a ideia do Estado totalitário. Então, o totalitarismo é um Estado extremamente grande, violento, né, e absoluto, tá? Então, o totalitarismo é uma figura em que o Estado ele está acima do cidadão, né? O Estado ele está acima do cidadão e o cidadão ele vai sofrer qualquer tipo de sanção, inclusive a própria morte, para que o Estado se mantenha, né? Então é como se tivesse levado a ideia, sei lá, maquiavélica dos fins justificam o meio ao extremo, né? Então, para manter o Estado, a gente pode até matar as pessoas, né? Então, o próprio Stalin, né, que tem uma outra galera também da esquerda revisitando esse cara hoje, que é também para mim um extremo do absurdo, Muito mas, problemático. né? Muito problemático, gente, pare. Demais, né? E aí você tem essa galera que tá falando, que tá exaltando esse cara hoje. E ele foi um dos. Ele ficou famoso também por conta da União Soviética, no período dele ter os seus campos de concentração, que eram os gulag, né? Tanto que hoje a gente, tipo, tem até uma brincadeira assim, você tá muito direitista, vou te mandar para um gulag, né? Então como é que então tem essa característica de tipo é um estado em que tudo deve girar em torno do Estado, em torno do bem do Estado, né? Em torno do bem da sociedade em si. O nazismo era isso, o stalinismo era isso também. Então, ambos são estados totalitários, né? Um outro exemplo disso, as ditaduras na América Latina, né? Então, dependendo do contexto, as ditaduras da América Latina foram bastante totalitárias também, né? Então, você tem essa característica. Então, o nazismo, ele é uma forma de Estado totalitário, porque o totalitarismo é como se fosse um conceito guarda-chuva, né? Ele abarca essas características, essas formas de governo e de Estado extremamente autoritário, de um poder do Estado muito grande, em que os meios de coerção são extremamente violentos e o Estado ali se exerce de maneira violenta, né? Acima de qualquer coisa, acima de oferecer os bens básicos, né, saúde, educação, segurança, essas coisas, ele oferece a violência também, Você né? falou, você falou que o nome, né, do partido nazista, que ele remete ao socialismo e por isso veio um discurso, acho que na época da eleição do Bolsonaro que veio esse discurso de que o nazismo era de esquerda. E aí a gente tem duas questões que você apontou, do stalinismo e do nazismo e do fascismo e de tantas outras. E aí me vem sempre com muita clareza a ideia de que qualquer regime totalitarista ele não pode ser de esquerda ou de direita, porque não existe uma discussão democrática nisso. Não existe discussão, existe um Estado que determina as coisas. É, Então, não tem como a gente ficar discutindo o que é de esquerda e o que é de direita quando você tem um Estado que basicamente determina tudo, né? é. Assim, a grande diferença em si, né? Quando você pega, por exemplo, a grande questão é que a luta que o socialismo prega é a luta de classes, né? É Uhum. a classe operária lutando para tomar os bens de produção, né? Os meios de produção. E a luta que a gente tem do fascismo é o Estado querendo suprimir as minorias em nome de uma maioria hegemônica, Uhum. né? E aí, então a diferença está na luta dessas duas aí, né? Quando fala o fascismo é de esquerda, não, não é de esquerda. Ele não é de esquerda. Ele é extrema direita, tá? Ele é de extrema direita por quê? Porque ele quer exterminar as minorias, ele quer exaltar a sociedade que já é hegemônica, né? E que está se sentindo ameaçada com a distribuição, entre aspas, né? A distribuição de direitos, distribuição de renda, que está sendo feita para a sociedade de uma maneira mais igualitária, né? Então, essa galera ela se sente acuada
e se sente ameaçada quando você tem essa distribuição maior de direitos, tá? Como é que eu digo? Então, então eu vou voltar na minha pergunta, então, porque eu fiz uma afirmação e você disse outra coisa. Então, Tá. existe sim uma base extremista, óbvio, tanto de esquerda quanto de direita, dependendo de qual é o regime totalitário imposto. Mas o resultado, basicamente, no fim das contas, acaba sendo o mesmo, quando você tem esse extremo, ou não? Porque a hora que eu penso assim, stalinismo é um extremo da esquerda, quando você pensa nisso. E aí você pega o nazismo, extrema direita. E aí você vê o resultado final do rolê todo, continua sendo um Estado extremamente forte, dominando e fazendo o que ele quer. Eu vejo uma diferença na intenção inicial, mas no rolê mesmo, no que acontece de fato, eu não vejo diferença nenhuma. Tem. A diferença principal deles é contra quem a luta se põe. Única e exclusivamente. Basicamente é essa, porque tipo o interesse do fascismo em si é manutenção do status quo, Uhum, tá? É manutenção de uma hegemonia social. Então, a luta do fascismo é aquilo que a gente falou lá no começo, é o nós contra eles. Quem somos nós? A classe hegemônica. Quem uhum, são eles? É tudo aquilo que representa o que nós não somos. Então, quem é a classe hegemônica no Brasil, por mais que seja um Brasil extremamente miscigenado? É a classe média, classe alta, branca, heteronormativa, uhum, né? Então, esse é o nós. É para ele que o Bolsonaro, é para essa galera que o Bolsonaro governa, é com essa galera que o Bolsonaro conversa, é para eles que o governo do Bolsonaro faz sentido, tá? Não estou dizendo que todas essa galera, mas as pessoas que estão nesse sentido, os eleitores dele não são todos esses, né? Porque a gente está falando de 57 milhões. Se a gente tiver 57 milhões de pessoas na classe média ou classe média alta no Brasil, a gente estaria muito bem, entre aspas, né? Mas a gente está falando de uma galera que suporta ele, né? Que dá o suporte a ele. Então, quem que dá o suporte a ele? Quem que dá a base eleitoral dele, no sentido de espalhar as ideias dele, é justamente essa galera, porque ele governa para esse grupo que domina essa sociedade. Então, quem é a classe dominante do Brasil é essa. Não significa que somente eles votaram no Bolsonaro. A gente tem um grupo muito grande da galera da periferia, ele recebeu uma votação gigantesca na periferia, né? Por que ele recebeu essa votação gigantesca na periferia também? Muito por interferência também das igrejas evangélicas, uhum. né? Porque eu acho que foi até o Heraldo foi o Heraldo que me mostrou, que ele até mandou uma mensagem no chat, que tem, tipo, essa aqui é a Dona Maria, votou no Bolsonaro, votou no Lula nas outras eleições, e se o Luciano Huck se candidatar, ela vai votar nele, né? Então, é aí onde entra uma outra característica do Bolsonaro, que é essa ideia do populismo, né? Que é um conceito que, tipo, tem horas que o pessoal joga no lixo, tem horas que o pessoal reaviva, né? E aí, quando a gente tem essa estrutura social que a gente tem aqui no Brasil, que você tem ao mesmo tempo uma elite que é, que é extremamente necessitada de manter, de não só se manter no poder, mas de querer exigir e de querer tirar certas liberdades das pessoas, você tem uma classe mais baixa que não vê essa diversidade por muito bons olhos, mas pelo simples fato sei lá, daquilo que eu me sinto julgador, mas a ideia é meio tipo, por simples ignorância, vai. Pela simples noção de achar que não é certo dois homens se beijarem, por exemplo, né? Então, a gente tem essa configuração. Então, a galera mais pobre, você tem um machismo muito localizado na galera mais pobre. Muito, né? E esse machismo ele é alimentado por conta dessas igrejas evangélicas também, por conta de toda uma questão de baixa instrução também. Então as coisas se retroalimentando o tempo inteiro, né? Mas aí só voltando na sua questão, que a gente já mudou de rumo de novo. O final
Por exemplo, a grande questão é, vou trazer os exemplos do Hitler e do Stalin, né? Então você tem aqui os dois, que em algum momento, inclusive, eles foram aliados na Segunda Guerra, né? Quem que ia para o Gulag no governo do Stalin? Iam os contrários ao regime comunista, né? Ao regime socialista, ao regime soviético, tá? Os opositores. Quem que ia para os campos de concentração no regime nazista? Qualquer pessoa que não fosse da raça ariana. Entendi. Então a luta, enquanto uma luta ela é uma luta em prol de um povo, em prol de uma mitologia, a outra luta, não estou dizendo que ela é mais legítima ou menos, mas a outra luta ela está ligada a uma noção mais de classe, a uma noção mais política, né? Política, de exercício da política, do poder político aí, né? Entendi. É isso. Vamos ver mais questões aí. Vou te fazer uma rápida, né? Já encaminhamos para o fim, porque estamos batendo aí 1h40 de live, pessoal. Obrigada aí a todo mundo que está aí ainda, gente. Vamos seguir. Eu tenho uma pergunta do Instagram, que o meu amigo Bruno perguntou o seguinte, se existem níveis de fascismo. E aí quando ele perguntou, me veio a ideia do tipo, nós não temos aqui campos de concentração, ou temos, sabe? Eu não sei se entra nessa pergunta, assim, mas eu acho que sim, né? Existem níveis de fascismo. Sim, existem. Existem níveis, inclusive é que esse livro que eu falei, ele comenta, porque ele demonstra justamente isso. Tipo, o fascismo tal qual ele existiu na Alemanha vai ser muito difícil, espero eu, se refazer de novo, né? Mas ele tem outros elementos, né? É um fascismo revisitado aí e atualizado, né? A gente tem aí foi preso nos Estados Unidos o cara que coordenou a campanha do Trump e do Bolsonaro, né? O cara que o arquiteto das fake news, né? Então tem algumas coisas acontecendo, de certa forma. Pelo menos alguns países têm instituições mais fortes do que aqui no Brasil, né? Que basta, sei lá, 2 anos, menos de 2 anos, a gente tem aí as nossas instituições sendo destruídas, né? Com muita facilidade até. Então, como é que diz? Então a gente tem níveis, porque a ideia do Jason Stanley é justamente destrinchar esse fascismo e perceber elementos dele em vários pontos, tá? Perceber elementos como ele pode se apresentar em de formas diversas. Então ele elenca várias, tanto que no começo do livro, na introdução, ele fala justamente disso. Ele fala assim, olha, eu não vou falar de um Estado totalmente fascista, porque a gente não tem exatamente isso dessa maneira aqui hoje no mundo. Mas a gente tem estados que são ultranacionalistas, tem estados que são supremacistas, né? Então, ele até cita o exemplo de Myanmar, que está no processo de democratização, mas vem aí um longo processo de extermínio étnico de uma minoria de muçulmanos, né? Então, você tem essa característica aí, né? Mas vamos para as próximas. O Heraldo perguntou, você acha que o Bozo é a regra e não a exceção, como queremos acreditar? Ele é a regra em que sentido? Da nossa sociedade? Imagino que sim. Até porque ele escreveu, em relação a uma sociedade mais educada, ser mais refratária tanto na Alemanha nazista quanto no Brasil atual, muitos dos apoiadores tinham um alto nível de escolaridade. E talvez o que justifica a penetração do Bolsonaro nos territórios mais vulneráveis seja que o autoritarismo é estrutural e arraigado no nosso DNA. Porque assim, a gente tem uma estrutura elitista muito autoritária, né? Por exemplo, então, olha aí o monstro do fascismo ressurgindo da cinza. O monstro do fascismo. Então, vou citar o caso estadunidense, né? Por exemplo, você tem nos Estados Unidos, você tem um sul que é extremamente supremacista branco, que é herdeiro de uma elite escravocrata, e você tem o norte e o centro que são herdeiros de um liberalismo, ou um proto-liberalismo, como diria o Ciro Gomes, né? Um proto-liberalistazinha de merda. E aí,
você tem essa diferença, né? No Brasil, você não tem essa diferença, né? Grande parte da elite que tá no poder há muito tempo é herdeira da sociedade escravocrata. Então, e você tem uma sociedade, uma classe baixa extremamente subserviente, né? É difícil você fazer com que, por exemplo, uma pessoa que você chama para trabalhar na sua casa, que ela lhe chame de você e ela não lhe chame de senhor ou senhora. Cara, isso é muita subserviência. E isso é uma característica também dessa nossa sociedade que é herdeira dessa noção escravocrata, né? Tipo, o senhor, por favor, né? Você não precisa, tipo, falar por favor, ok, mas você não precisa falar senhor, por favor, sabe? Tipo, chamar um advogado de doutor, o doutor que tem doutorado, tá? Então, chamar um advogado de doutor, um médico de doutor, não sei o que de doutor. Não é assim, tipo, eu trabalhei numa escola que o diretor ele não tinha nem faculdade, o pessoal chamava de doutor, sabe? Então, é uma noção Uma noção atravessada de respeito, né? É uma noção que vem uma subserviência. Então, essa ideia da subserviência, ela está muito introjetada e ela precisa ser desconstruída ao longo de algumas gerações para a gente poder criar dentro da população mais pobre, ou dentro da base da população, uma noção de que ela pode buscar o seu direito, não só fazer a revolução, né? Que seria o ideal, seria, mas não só fazer, não é na ideia de fazer revolução, mas buscar os seus direitos e não simplesmente buscar favores, sabe? É isso. Vamos Eu, ver o que mais eu aqui. acho que foram mais essas perguntas. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, viu, gente? Fica à vontade. O Ju tinha me perguntado, não sei se a gente já chegou a falar disso, né? Se existe algo que em alguma medida dê cabimento a esse tipo de pensamento. Eu acho que de certa forma a gente explicou, né? Tem cabimento. Por que as ideias fascistas elas vão se repetindo? Porque parece que é um ciclo. Isso, Eu vejo isso numa coisa política de uma forma muito. Acontece sempre. É um ciclo, né? Parece que está sempre voltando na mesma coisa, a gente não aprende. sim, sim. E o Ju falou também da necropolítica, né? Que é a ideia de que se assemelha um pouco com a própria ideia da limpeza racial também, né? Da limpeza étnica, né? Então, as pessoas mais pobres estão aí na linha de frente, né? São entregadores, são trabalhadores que estão trabalhadores que estão saindo diariamente, se expondo nos transportes públicos e morrendo, né? Graças à epidemia. E aí uma última coisa que o Heraldo falou assim, a teologia da prosperidade é a concretização da ideia do oprimido virando o opressor. Também, mas a gente foi um pouco antes aí falando da história, quem que era o capitão do mato, né? É um ex-escravo que foi libertado e ele quer que ele vai se transformar. Ele vai se transformar num cara que vai perseguir os seus antigos pares, né? O que é um PM se não uma pessoa da periferia buscando outras pessoas da periferia e batendo e matando outras pessoas da periferia, né? É como diz o Marcelo Freixo, que nem só de nota de repúdio vive o Marcelo Freixo, ele vive também de falas muito inteligentes. Ele fala que a PM é o quê, né? A luta das drogas, né, contra as drogas é justamente isso, né? São homens pretos vestindo preto, matando homens pretos, né? Então, são que tipo, uma parte significativa da polícia é formada por indivíduos que ou ainda vivem na periferia ou saíram da periferia, né? É uma forma de ascensão social, por meio de um concurso e tal, mas é uma galera que está ali também exercendo esse poder e sendo a figura do Estado, né? É a mão pesada do Estado ali, PM, né? Então, é um exemplo disso. E não é à toa que hoje a gente está vivendo, por mais que seja também uma questão da mídia, mas a gente está vivendo um momento bastante violento de denúncias em relação à violência policial também, né? Enfim, É isso. isso, e mesmo dentro da PM, quem mais morre é preto pobre, é justamente a pessoa que está, é a ponta de lança, né? É quem vai para o enfrentamento, né? Bom, é isso. Se alguém quiser fazer mais perguntas, faz, que ainda dá tempo rapidão. Rê, tem alguma coisa além de tudo isso que já falamos que você gostaria de falar, de deixar, de ressaltar? Tem uma coisinha só, rapidão, assim, Vai lá. já que a gente está falando, como assim, já que a gente está batendo no fascismo, vamos bater no machismo também, né?
E aí, tem uma coisa, o machismo ele é uma das bases do fascismo, e tem uma coisa que no livro aqui o Stalin fala, que uma das bases do fascismo é uma tal de ansiedade sexual. E aí, vendo aquele vídeo da Jut Jut que a gente viu junto, Uhum. e ela comenta assim, o Bolsonaro é uma pessoa muito sexual, apesar de não saber o que faz, provavelmente, mas a boca dele, grande parte das palavras que ele fala, e principalmente quando ele fala no sentido de tentar brincar, apesar de ser quase sempre um paspalhão, ele está sempre com insinuações sexuais, não? Então as falas dele são extremamente dentro dessa insinuação sexual. Até passou numa live que ele fez com uma criança, que é youtuber, e aí a menina fala assim: eu comecei cedo. Aí ele vira para os outros ministros, todos homens, né? Babacas igual a ele, e, e aí ele fala assim: começou cedo, né? Ela começou cedo, não vou imitar porque eu sei que. Enfim. E Pelo aí amor de Deus, não imita esse homem. ela começou cedo, né? Tipo, cara, você fazendo tipo, um homem de 60 anos, de mais de 60 anos, fazendo uma piada de quinta série, me perdoem as crianças da quinta série, mas fazendo uma piada extremamente imatura com uma criança com insinuação sexual. Fora todos os outros comentários, daquele jovem japonês que ele falou que o cara tem um pinto pequeno, seja preocupação com o tamanho do pinto do outro. Então, o cara ele está o tempo inteiro ali nessa insinuação sexual, nessa ansiedade sexual das coisas, a preocupação, né? Tipo, para que ansiedade maior do que a preocupação com o ânus alheio, né? De querer interferir na união entre pessoas do mesmo sexo, né? Teve uma época que uma deputada, uma ex-atriz da Globo, estava querendo, estava com a campanha contra o sexo anal, gente. Cara, e aí vem uma outra característica do fascismo, é o Estado querendo intervir nas decisões individuais, ou seja, na sua liberdade individual, né? Da sua liberdade, da sua intimidade, né? Enfim, tem uma pergunta do Heitor aí, ó. Não, rapidinho, tá falando com o microfone fechado. Eu coloquei o vídeo da Juju que você citou, tá? Assistam esse vídeo que é bem interessante mesmo, bem legal, ele tem 40 minutos, legal pra caramba. Indicação para depois da live. E o Heitor perguntou qual a relação que vocês veem entre o fracasso e a vontade de vingança que essas pessoas têm. Tipo, o Bozo foi expulso do exército, Mário Frias, ator frustrado, que eu acho que ele é só frustrado, ator mesmo, o bicho nunca foi, não. Qual a relação que você vê entre fracasso e vontade de vingança que essas pessoas têm? Olha, se a gente for olhar a própria figura do Hitler, ele era um fracassado também, né? Um artista fracassado, porque conta a história de que ele era um artista, ele foi para Viena, né? É, ele foi para Viena estudar arte e aí se deparou com aquela arte dos anos 30, né? Tipo, dos anos 20, 30, basicamente, bem mais longe daquela ideia de retratar as figuras humanas perfeitas, né, de uma maneira muito próxima do Renascimento, né, Uhum. daquela ultra-realismo, e as coisas muito mais abstratas, né, aquela coisa, né, já vindo dos impressionistas e tal. Então, você tem essa figura do fracassado, e o Hitler, ele é muito essa figura do fracassado, né? E aí a ideia de que ele vê dominando as artes, que ele tanto queria ocupar esse espaço, sendo dominada pelos judeus também, né? Porque, tipo, uma parte significativa do círculo artístico, seja ele bom ou ruim, né? Tem uma presença muito grande de imigrantes e de pessoas de famílias judaicas, né? Judias. Então, você tem uma presença muito grande dessas pessoas. E ele colocou nesses indivíduos a culpa do fracasso dele, né? Porque elas não estavam consumindo a arte ideal. Tanto que quando ele sobe ao poder, ele manda exilar e tirar e queimar tudo que for obra de arte voltada para essa arte abstrata e exalta a arte que era produzida pelas escolas, né? Essa arte clássica, né? Então ele é essa Correta. figura. Oi? Correta. A arte É, correta.
arte correta, né? Então tá direto, eu acho que está completamente ligado a essa noção Não, de... peraí, como é que o Coisa falou, aquele diretor que era nosso ministro da Cultura? Que a arte será nacionalista, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, ou não será? Que é pegando o discurso do Goebbels, né? Isso. É, é a arte certa, a ideia de uma arte que seja. Eu não vou nem falar o nome do diretor, vocês sabem de que eu estou falando. Né? Né? E é outro exemplo de uma pessoa frustrada e que tentou ali, de alguma maneira, se vingar de algum jeito. É o governo dos vingativos, né? Dos frustrados e vingativos. Bom, gente, recebemos aqui indicações. Indicação do Heraldo, filme sobre fascismo, O Ovo da Serpente e a Fita Branca. Vai anotando aí. O Heitor recomendou Arquitetura da Destruição, que tem no YouTube. Eu indico também Ele Está de Volta, vou até escrever no chat. Tá na Netflix, tá? Ele Está de Volta. E eu tenho uma indicação, vou só confirmar aqui, peraí. Tá. Tem na Netflix. Então, mais aí uma coisa legal para vocês verem. Não se assustem, porque eu comecei a ver esse filme do Ele Está de Volta achando que era só um filme meio babacão, assim. E aí depois eu vi em alguns momentos do filme que tem pessoas com o rosto borrado, e aí você vê que são pessoas reais da Alemanha com quem ele está falando. Você fala, meu Deus, esse discurso está funcionando ainda. Jojo Rabbit também. Olha lá, Ju tá indicando Jojo Rabbit, tá? Quem você vai indicar? A minha indicação é A Cidade Sem Passado. Cidade Sem Passado. É um filme alemão de 1990 que trata em que uma mulher, uma jovem garota, ela vai fazer um trabalho sobre a escola, sobre a cidade dela, e ela descobre que a cidade dela foi super importante na ascensão do Hitler, só que ninguém sabia disso, meio que foi apagada essa história. E aí vem toda a noção de o quanto é importante a gente manter a gente saber tratar da nossa história e tratar da nossa memória, né? Não só para evitar os erros do passado, mas para a gente tentar controlar a própria ascensão disso, né? Porque, como disse o Bertolt Brecht, a cadela do fascismo ela está sempre no cio. Então, a gente não pode nunca baixar a guarda, infelizmente. A cadela do fascismo está sempre no cio. Com essa, meus amores, encerramos a nossa conversa hoje com o Rê sobre o fascismo. Queria agradecer a presença de todos. Rê, você quer falar alguma coisa pro pessoal? Galera, obrigado por quem estava aí, por quem passou, por quem ficou, por quem perguntou. Um grande beijo para vocês, saudade de todos, seus lindos. Beijo, gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.